moderno, então não sei. Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede nessa noite para louvarmos o seu nome. Romanos 13, versículo 8, vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8 diz assim: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que governeis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Também quero agradecer e pedir para os irmãos fiquem de pé para a gente cantarmos aqui em uma letra. Vamos adorar o Senhor com esse meio de satisfação. Eu pedi ao irmão Denilson e delega a Deus com a palavra de oração, agradecendo por essa oportunidade, pelo hino que já foi cantado e por tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, Santo Deus, nós só temos, ó Deus, aqui te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, qual o Senhor está nos concedendo nesta noite, ó Deus, de estar aqui louvando e glorificando teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo início deste culto, ó Deus, por este inédito que acabamos de cantar, ó Deus. Que assim, ó Deus, o Senhor continue, Pai, nos ajudando, nos agraciando, Senhor, dando sabedoria da tua palavra, Senhor.
dando ânimo, Deus, e que assim, ó Pai, assim, ó Deus, que nós possamos a cada dia, ó Deus, confiar mais e mais no Senhor, Deus. Pai, eu quero entregar, ó Deus, a vida do teu servo, irmão Janos, ó Deus, que está no frente do trabalho, ó Deus, que eu continue, ó Deus, dando sabedoria para ele, Pai, sabedoria para estar buscando a cada dia em espírito, ó Deus, e em verdade, ó Deus. Também pela vida de cada um, ó Deus, que está aqui, aqueles que não estão, ó Deus, também todos aqueles que estão ouvindo, né, porventura se estiver ouvindo também, que Deus esteja, Pai, falando no coração de cada um de vocês também, ó Deus. E assim, ó Pai, nós só temos que te agradecer por tudo, né, por o que vai acontecer nessa noite, e assim seja feito a tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Por isso nós te oramos, te agradecendo por tudo, em nome do teu Filho e Santo amado Jesus Cristo. Ainda de pé, abramos a palavra de Deus, 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, de 11 a 18. 1 João 3, 11 a 18. Leamos. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que ama permanece, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que o Senhor possa aplique a sua palavra livre aos nossos corações. Os irmãos podem se sentar e vamos entoar mais um hino. Hino 398, 398.
Graças a Deus por essa felicidade que temos no Senhor. Vamos ter um breve momento de oração. Pedir aos irmãos que curvam suas cabeças. Vou citar aqui alguns pedidos e irmãos estarão orando. Primeiro vamos orar pelas congregações e pelos seus diretores, pelo povo de cada localidade. Que Deus possa estar direcionando o teu céu, a vida de cada congregação, seus diretores, dando a eles sabedoria, que eles possam continuamente estar buscando o Senhor. Oremos também pelos enfermos. Nós sabemos que alguns irmãos aí enfermos, que Deus possa ser misericordioso para cada um deles e agindo conforme a vontade do Senhor. Oremos ainda também pelo pastor, pelo seu ministério, para que Deus continue dando força para o céu, que ele continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor na direção da igreja. Agora eu vou pedir que vocês orem por vocês mesmos, para que Deus possa estar direcionando sua vida, dando força, ânimo, sabedoria. Eu vou pedir ao irmão Manuel que esteja quebrando o silêncio, orando em voz altiva, e na sua oração inclua também os familiares da irmã Juvalinha, que perdeu ali a sua mãe, para que Deus possa estar confortando aqueles corações. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai que está no céu, ó Deus, muito obrigado, meu Deus, por eu estar aqui, cada irmão que deslocar da sua casa para vir adorar seu santo nome, meu Deus. Ó Deus, também por aqueles que não vieram, meu Deus, pelos que estão assistindo, meu Deus, ali pelo Facebook. Ó Pai, dê ânimo a eles, que eles possam vir à casa do Senhor, para que possam vir adorar seu santo nome, meu Deus. Quero te pedir, pelo vida do teu servo, que está na frente do seu trabalho, dê sabedoria, meu Deus, a cada dia, vontade para pregar a tua palavra, meu Senhor Jesus Cristo. Abençoa seu lar, sua família, seus filhos, meu Deus. E te peço, meu Deus, ali pela vida da irmã Giovanina, meu Deus, que perdeu sua mãe, meu Deus, só esteja confortando o coração dela, e não só dela, meu Deus, de todos os familiares, meu Pai. Continue conosco, meu Deus, na direção desse culto, meu Deus, usando o teu servo que vai transmitir a tua palavra, meu Deus. Esconde ele, meu Deus, atrás da tua cruz, que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Perdoa, meu Deus, os meus pecados, as minhas falhas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor ainda com o hino 380, e os irmãos que trouxeram o seu dízimo e ofertas têm a oportunidade de depositar aqui no gasofilácio. Hino 380. Após este hino, o irmão que dará a mensagem nessa noite estará com a palavra.
Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado a Deus por estarmos aqui essa noite, meu Deus, por podermos, ó Deus, estar aqui louvando o seu nome, Pai. Obrigado a Deus pela fidelidade de cada irmão, ó Deus, que devolveu o seu dízimo, Pai, e ofertou, ó Pai, ao Senhor. Seja abençoando, ó Pai, esses valores e que todos eles possam ser aplicados para o crescimento da tua obra aqui, ó Pai. Ó Pai, eu te peço pela pregação desta noite, ó Deus. Prepara os nossos corações para que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro. Amém. Boa noite, irmãos. Graça, paz, misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar oferecendo a Ele um culto, estarmos aqui e mais uma vez vamos à presença do Senhor pedindo orientação do que havemos de falar. Deus nosso Pai, agradecemos a Tua graça em nossa vida, Teu perdão, Teu amor, Tua misericórdia, Teu suprimento. Abençoa a Tua igreja, fortaleça, nos dê perseverança, até que o Senhor volte, nos leve, nos livrando, Deus, da nossa carne, nos livrando deste mundo mal. Enquanto estamos aqui, ó Deus, pedimos a graça de servir, adorar, anunciar a Tua palavra. Abençoe a Tua igreja, Senhor, aqui e espalhada em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assentados, nós vamos abrir o livro de 2 Reis, no capítulo 12. Nós vamos ler uns 4 versículos primeiro e vamos falar aqui sobre as atitudes do rei Joás, nosso tema, né? As atitudes do rei Joás. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 12. E vamos aproveitar o tempo, né? E assim diz a palavra do Senhor. No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Beerseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa ao arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. O sacerdote recebem cada um dos seus conhecidos, e eles repararam as fendas na casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, irmãos, este homem, né, ou aquele homem, há muito tempo viveu, muitos anos atrás, chamado Joás, foi o 8º rei de Judá, no reino dividido, né? No geral ele foi o 11º, que os 3 primeiros reis foram Saul, Davi e Salomão. Já o seu filho Reoboão
no seu reinado, o reino foi dividido. Então ele foi, vamos dizer aqui, o 8º rei de Judá. E ele reinou 40 anos, um tempo muito bom, né? 40 anos. Filho de Acasias e Zíbia de Beerseba, e neto de uma senhora chamada Atalia, a sua avó, uma mulher terrível, né? Uma mulher que, no contexto, ela, capítulo 11 do livro dos Reis, ela mandou matar toda a sua descendência para não ter ninguém que reclamasse o trono. Era assim que faziam os reis, né? Não apareceu um primo, né? E um filho, um neto para reclamar. Mas só que, pela misericórdia de Deus, a tia dele pegou e escondeu na casa do Senhor, né? Da tirana rainha, e foi criado ali escondido. E aos 7 anos de idade, não dava para passar disso, o menino recebe o trono, aos 7 anos de idade. Tem alguém de 7 anos aqui? Não? Quem tem 7? Quase ninguém? Eu, quando comecei a ler as Escrituras, eu fiquei impressionado, né? Como um menino de 7 anos já assumiu o trono. Mas ele tinha que assumir, e mataram, né? Fizeram justiça, mataram aquela senhora lá, livrando a nação. Então foi protegido por sua tia Joseba, que era mulher do sacerdote Joiada, né? Posto Joiada no trono, aliás, Joás no trono, né? Aos 7 anos de idade. Isso está no livro dos Reis, capítulo 11, versículo 21. Diz assim: era Joás da idade de 7 anos quando fizeram o rei. Aos 7 anos. E esse homem teve uma vida interessante, né? E a história dele, aí vamos fazer um resumo, é uma história para se pensar, para meditar. E qual o propósito que tem na vida desse homem? O que nós vamos extrair? Eu sei que Deus, o Espírito Santo, fala de maneiras diferentes, tá? Mas temos algumas ideias. Quero que, dado por Deus, as razões porque nós estamos falando deste homem aqui nessa noite. Então, as atitudes do rei Joás, o que ele fez? Né? Nós vamos ver que primeiro, né, no início, a ascensão do rei e a sua queda. Em primeiro lugar, irmãos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou a reinar e fez o que era certo, o que era perfeito, o que era correto aos olhos do Senhor. Isso está no capítulo 24, né? Capítulo 24, versículos 1 e 2, repetindo aqui. Tinha Joás, segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas 24 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Beerseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Interessante, né? Ele fez o que era reto enquanto viveu o sacerdote, seu tio, marido da sua tia. O que foi que ele fez? As suas obras, as suas atitudes. E é interessante na vida de um homem, seja ele o rei, seja ele um apóstolo, seja ele um profeta, seja ele um crente, um pastor, um missionário, um diácono, qualquer função, não é uma questão de ele ser alguma coisa, de ele ser bem instruído. Mas o que vai contar na vida de um homem para Deus são as suas atitudes. Não é questão de posses, mas é uma questão de atitudes. O que é que ele vai fazer? E ele começou muito bem, né? Fez o que era reto. E o que foi que ele fez aqui? Mandou levantar uma oferta para renovar a casa do Senhor. 24:4.
do 2 Crônicas. Sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Interessante, né? Primeira coisa, algo maravilhoso, algo correto, algo espiritual. Isso aqui estava mostrando a atitude daquele garoto, instruído pelo seu tio sacerdote Joiada. Outra coisa que ele fez também, mandou fazer utensílios para a casa do Senhor. Acho que estava faltando, né? E ele mandou fazer. 2 Crônicas 24, 14, diz aqui a palavra do Senhor: e depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Interessante que o texto diz que mandou fazer do dinheiro, né? Não era o que nós temos hoje, cédula. Lá o dinheiro era prata, era ouro. E o que entrava eles mandavam construir, fabricar, confeccionar utensílios para a casa do Senhor. Ele começou, vamos dizer assim, com o pé direito. Ele começou muito bem. Porém, ele tinha, irmãos, alguém do seu lado que lhe ajudava muito. Ele tinha um sumo sacerdote como seu amigo, como seu guia, como seu tutor, como seu instrutor, como seu inspirador. E como é bom, irmãos, ter alguém que nos auxilie. Como é bom ter alguém do lado que contribua com boas coisas para a nossa vida, no sentido material, nos nossos trabalhos dia a dia, como também no sentido, muito mais no sentido espiritual. Homens espirituais, homens de visão, homens dedicados, homens consagrados, que contribuem para o trabalho do Senhor. Se você tem alguma coisa, olha, contribua, ajude. Algo também que ele fez, mandou dar oferta aos sacerdotes. Os sacerdotes já não estavam mais recebendo as ofertas. E ele mandou, ele começou a organizar, irmão, o reino. Ele começou a organizar a casa do Senhor. Era muito grande, tinha muitas coisas a serem feitas. A obra de Deus é muito extensa, e tem trabalho, tem obra, e tem mão de obra para muitos, e precisa de pessoas fiéis para isso. Não é? Então ele mandou conforme a lei, não é? E nós encontramos em Levítico capítulo 5, versículo 15, não é? Levítico 5, 15, falando sobre a oferta para os sacerdotes. Vamos ver se eu anotei isso bem. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. As ofertas que entravam, irmãos, em animais, eram distribuídas para manutenção dos sacerdotes. Carne de oferta, nem todas eram sacrifício de holocausto, onde colocava a vítima, degolava, colocava lá no altar, de bronze, e com lenha embaixo, e consumia tudo, virava cinza. Tinha oferta que cortava, só usava o sangue, pedaços das carnes, era dado para os sacerdotes e as suas famílias.
O trabalho do sacerdote não era somente aqueles. Os levitas não receberam nenhum pedaço de terra. A herança dos levitas era o Senhor. Eles viviam da obra do Senhor. E era o dia todo ali, realizando o sacrifício. Então Joás, instruído, disse: olha, vamos organizar isso e mandar as ofertas para os sacerdotes do Senhor. Muito bem. Outra atitude do rei Joás na sua ascensão: ele removeu o culto ao deus Baal, que se cultuava. A nação estava alastrada, minada com o culto a um deus pagão, fenício, Baal, né? O Baal Zebu. E no capítulo 23 de 2 Crônicas, irmãos, também está escrito a maneira como o rei começou a fazer isso. Capítulo 23, versículo 17, diz assim: depois todo o povo entrou na casa de Baal e derribou. Leu 16: Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Fizeram um acordo, uma aliança. Depois todo o povo entrou na casa de Baal. Já tinha uma casa lá, já tinha um templo, já tinha um lugar de adoração, de Baal, e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Joiada, instruindo Joás, começou a fazer algo que agradou, que era reto aos olhos do Senhor. Mandou levantar oferta, mandou fazer utensílio, mandou distribuir oferta aos sacerdotes, removeu o culto a Baal. Mas tem mais, não é só tirar o que é ruim, é fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto. Ele também fez 23:16, né? Voltando um pouquinho, o que ele fez? Fez uma aliança entre si, o povo e o rei, para serem povo do Senhor. Eles renovaram, recomeçaram o culto ao Senhor, uma comunhão com o Senhor, e já tinham tirado o Deus Baal, quebraram e mataram seus sacerdotes no templo de Baal. Interessante. Que nação aqui estamos falando, irmão? Que povo é esse aqui? O povo de Israel, a nação aqui de Judá. Mas o povo de Deus, sim, mas o povo de Deus cultuava o outro Deus, de maneira que tinha um templo, um sacerdote pagão, sim, tinha. E há algo muito interessante na história do povo de Deus, na história da humanidade. É que no meio do povo de Deus, mas infelizmente, tem joio no meio do trigo. Isso é muito triste. Mas existe joio no meio do trigo. Não é triste isso? Falei uma vez isso, meu irmão do banco: o senhor está dizendo que tem joio no meio do trigo? Da igreja do Senhor? Pergunta séria, né? Uma afirmação séria da parte da palavra de Deus, sim. E é de tremer, irmãos. É de tremer. Então é momento de uma reflexão. Você é do Senhor? Você está servindo ao Senhor? Por que você está aqui? A que você veio? E aqui você vem no templo do Senhor fazer o quê? Realmente o teu coração é do Senhor? Qual o teu objetivo? E a história, desculpe, mostra, irmãos. Ele começou, irmãos, a andar com o Senhor. Joás foi uma bênção para ajudar. Ele fez algo, isso aqui não foi da noite para o dia. Foram anos, foram meses, foram dias, foram semanas, foi luta,
encarou de frente os inimigos, opositores e gente da sua própria nação, irmãos. Não era estranho, gente da sua própria nação. E por incrível que pareça, também o Novo Testamento registra, irmãos, algo dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus. O que foi que Paulo disse no capítulo 20 de Atos, irmãos, quando estava saindo da cidade de Éfeso? É de pensar bastante, é de se considerar, irmãos. Como pode, não é? Como pode acontecer isso? Estamos no mundo e o mundo, irmãos, jaz, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz maligno. Não devemos ignorar os ardis do inimigo, não é? Os ardis do inimigo. Aqui, procurando aqui. 20 de Atos, versículo 29 e 30. Olha o que Paulo diz depois de 3 anos de trabalho. Um servo dedicado, no nome de Deus, que ele fala: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Dentro vai entrar gente fora e no meio do rebanho também, dentro de vocês. E isso, irmãos, a história do Rei Joás é para levantar as nossas antenas, estarmos conectados com o Senhor, com Sua palavra, perseverantes, para não abrir brecha para o inimigo, porque o inimigo, irmãos, ele está em todos os lugares, eles têm os seus agentes. E onde tudo começou, irmãos? Onde nasceu o mal? Quem foi o primeiro a pecar? É comum dizer, foi Adão. Não, foi Adão. Adão foi o transgressor. Quem inventou o pecado, quem criou o pecado foi Lúcifer, Satanás. Agora, o mais impressionante: onde foi que nasceu o pecado? Qual o local? Gostaria de ouvir o irmão dizer. Onde nasceu o pecado? Qual o local? Estão lembrados? Não, alguém falou no céu. Não é de tremer? No céu? Sim, no céu. Alguém disse, é de admirar que até Deus teve os seus oponentes no céu. Só que ele não ficou lá. Só que Deus o expulsou. Só que Deus guia. Só que Deus controla. Mas na sua vontade permissível, irmão, o pecado está aí. Isso até nos ajuda a determinar quem é firme, quem não é, quem quer Deus e quem não quer. É o livre-arbítrio. E Joás começou com o pé direito, né? Levantou oferta, fez utensílio, distribuiu oferta, removeu o culto a Baal, renovou o culto ao Senhor, andou com o Senhor, foi uma bênção. Subiu, né? De Apolo 11. Mas em segundo lugar, o que fez o rei Joás? Qual a sua segunda atitude? Diz o capítulo 24, segundo Crônicas, versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se, melhor dizendo, perante o rei, e o rei os ouviu. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei, e o rei os ouviu. Quem se prostrou diante do rei? Quem foi que se prostrou aqui diante do rei no capítulo, versículo 17? Dê uma olhadinha aí. Segundo Crônicas
24, 17. Depois da morte de Joiada. Pode ler aí, vale pescar, viu? A palavra de Deus, se não pescar, né, professora? Se não pescar, não passa. É o contrário da escola, que tem que provar na palavra. A professora Alice, se pescar, ela não considera. 24, 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Quem foi que prostrou diante do rei? Os príncipes, os principais, gente de influência da liderança de Judá, gente do povo de Deus, no meio da nação. Não eram estranhos, não, eram da nação. Falecendo os sacerdotes, ele disse: agora é a nossa vez. Vamos lá falar com o rei. Vamos lá falar com o rei. E o rei deu ouvido. E olha só, deu ouvido, olha o versículo 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Então aqui começa a queda do rei Joás. O homem que fez tanta coisa boa, agora é o homem que está dando ouvido a gente, a pessoas que tinham ideia diferente. E ele aposta, né? Comete, melhor dizendo, apostasia. Ele se afasta do Deus dos seus pais. Ele endureceu o seu coração. Não deu ouvido à voz dos profetas, mas deu ouvido à voz de príncipes. Tinha um grupo ali, irmão, no meio desses príncipes ali, que estava esperando só um momento para dar o golpe e colocar em prática o plano deles. Eles não eram adoradores de Deus, embora pertenciam à mesma nação. Eles eram judeus, sim, mas não eram adeptos do Deus de Israel. E ele encontrou uma pessoa também fraca, uma pessoa que andava encostada no sacerdote. Enquanto o sacerdote vivia, ia dando as instruções, ele estava ali firme. Mas depois da morte ele enfraqueceu. Ele apostatou-se de Deus, endureceu seu coração. Verso 19 do capítulo 24. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Deus não deixa barato quando o homem começa a se desviar dele. Deus enviou seus profetas para o rei, para os príncipes, para que eles estavam se desviando dele. Mas o que aconteceu? Taparam os ouvidos, não quiseram dar ouvidos, porque já tinha um plano no antigo. Não podemos, irmãos, impedir o joio no meio do trigo. Não podemos impedir. Porque o joio é plantado, irmãos, no oculto, à noite, na calada, no silêncio. Então se faz necessário, irmãos, perseverança no Senhor. Manter os olhos fixos no Senhor, na sua palavra, e firmeza na fé. Porque todo o povo de Deus, como nação, como igreja, corre perigo. Posso dizer sem medo que há pessoas com planos de afastar da sã doutrina. Por incrível que pareça, inovar.
trazer coisas novas. Isso é incredulidade, isso é maldade, falta de fé. Isso não é discípulo nem seguidor de Deus. Então o Senhor mandou os profetas, mas não deram ouvidos à voz do Senhor. E seguindo mais adiante, diz aqui também na sua queda, mandou matar o filho, o rei mandou matar o filho daquele que ele colocou no trono. Como esse homem caiu, né? Mandou matar o filho daquele que ele colocou no trono. Versículo capítulo 24, 20 a 22. Os profetas foram falar, né? Talvez até da família do sacerdote, e eles conspiraram, olha só, versículo 20, melhor dizendo, e o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo, ou acima, né? Melhor dizendo, acima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Verso 21, e eles conspiraram contra ele, Joiada, seu grupo, conspiraram contra o profeta e o apedrejaram com pedras, por mandado de quem? Do rei, no pátio da casa do Senhor, nas dependências da casa do Senhor. Não foi no santuário, o templo era grande, né? Tinha muitos compartimentos, mas no pátio, um dos pátios da casa do Senhor, matou o filho de Joiada. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Ele não considerou o pai, mandou matar o filho que colocou no trono. E as consequências são graves, não é? Ele matou. Mas no capítulo 24, versículo 23 e 24, diz o seguinte: o juízo de Deus sobre Joás. Sucedeu que no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes. Olha aqui a mão de Deus. Os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Deus também não deixou barato. Os príncipes que corromperam o coração de um rei fraco, de um homem que vivia à luz do seu tio. Deus também executou a morte deles. Deus executou. Deus fez justiça, irmãos. Versículo 24, porque ainda o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos um exército grande, de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus e seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás. Viu um pouquinho de soldado da Síria, e a multidão de Judá não pôde resistir. Sabe por quê, irmãos? Porque era Deus que estava agindo, era Deus que estava movimentando. Era Deus que estava entregando, era Deus que estava fazendo justiça a um rei que se corrompeu, que deu ouvidos a gente que não era de Deus, que não era firme. As consequências, vieram o rei da Síria, e esse rei aqui não está o nome, mas esse rei chamava-se Azael. E diz aqui: retirando-se dele,
porque em grande enfermidade o deixaram. Também feriram o rei, deixaram enfermo, e os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama, e morreu, e sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Deus é fiel. A nação de Israel, a igreja, o mundo estão em suas mãos. O que está acontecendo é permissão de Deus. O pecado existe entre nós, a fome, a guerra, mas Deus está no controle de tudo. Deus é quem manda e quem comanda. Deus é quem permite chover e não chover. Então, irmãos, enfraquecido, entregou nas mãos do rei da Síria, que foi deixado gravemente ferido e morto pelos seus servos. Ele também pagou, ele sofreu as consequências do seu erro, da sua fraqueza, da sua falta de fidelidade, da sua maldade, daquilo que ele fez contra a palavra do Senhor. E também o tesouro da nação judaica. O rei da Síria colocou nos sacos, nos seus carros, nos carruagens, carroças, levou para a Síria. Como é triste não permanecer firme diante do Senhor. É um preço muito alto. Custa caro servir o Senhor, irmãos. Nós pagamos o preço da nossa fidelidade, com olhares, com palavras, com desdém, com sorrisos, com zombarias. Os fiéis pagam. Aqueles que não gostam de Deus nem da sua obra, criticam, tratam mal, ignoram os fiéis. Mas vale a pena ser ignorado, contanto que Deus seja agradado. Foi o que Pedro, João, não se importa agradar a Deus, não aos homens. E o que terão, irmãos, os seguidores do diabo? O lago de fogo, que vão receber recompensa. O que terá os seguidores quando estiver no juízo final, aqueles que seguiram a besta e o falso profeta? O que é que eles vão ganhar? O lago de fogo. Aqueles que escolheram o lado esquerdo, apartados de mim, malditos para o fogo eterno. Nunca escolha o lado esquerdo. O lado esquerdo não é de Deus. Então ele dirá abertamente os que estiverem à sua direita, gente, e os que estiverem à sua esquerda, ide. Irmãos, vou falar algo aqui. Eu não sou político, nem gosto de falar de política. Mas gostaria de dar um alerta para os irmãos, vocês têm recebido, mas eu gostaria de falar. Um partido comunista, irmãos. A primeira coisa do mal que é ele é anti-Deus. Cuidado. Um partido comunista, socialista, cuidado. Ele é anti-Deus. Não se deixe levar por filosofias. Não se deixe. Não estou falando político, estou falando algo espiritual. Então, irmãos, ferido e morto, humilhado e perdeu seus bens. Concluindo, a retidão, a firmeza do rei Joás, na primeira etapa de sua vida, foi quando ele brilhava ainda, irmãos, às custas da luz de Joiada. Ele funcionava como satélite, ele não tinha luz própria, ele refletia a luz do sacerdote. Ele não era um astro, ele era um satélite. Ele não tinha luz própria. Ele não andava com as suas pernas, andava com as pernas dos outros, com as muletas dos outros. Não ande com muletas dos outros. Ande com as suas pernas. Com as pernas da palavra de Deus, com as pernas do Senhor.
com a firmeza do Senhor, daquilo que o Senhor manda. Ele até brilhou, irmão, brilhou por muito tempo, mas depois aquele brilho foi apagado. Não era o seu brilho. Ele cedeu às tentações dos príncipes, que chegaram lá na tentativa, com engano de exaltar o rei, mas depois por baixo deu um golpe. Deu um golpe, levou a nação ao fracasso, à idolatria, ao caos, mas Deus não deixou barato. Morreram os príncipes, morreu o rei também. E acabou, Deus fez justiça. Vamos brilhar com a luz de Cristo. Sabemos que a igreja do Senhor, irmãos, ela enfrenta nos nossos dias uma crise de identidade. A igreja já não sabe mais quem é ela. Quem sou eu? A igreja não sabe mais quem é ela. E ela lança a mão de uma coisa aqui, outra colar, com os modismos, as modas do mundo, na tentativa de conseguir membros. É por isso que as igrejas estão por aí assim. E muitas cheias, com os atrativos que não são os atrativos verdadeiros, que é a palavra, que é o Espírito, que é a fé, que é o caminho estreito. Eles têm lançado mão de coisas do mundo e praticam a inversão de valores. Para a gente, o importante é chegar lá, não importa como. Não importa como. E a palavra diz, ai daquele, ai daquele está descendo a mão às coisas do mundo para conseguir algo espiritual. Tem coisas do mundo que a gente usa, os irmãos entendem o que eu estou falando, a gente está no mundo, e toda aquela, irmão, reforma, todo aquele brilho, todo aquele caminho correto, toda aquela fé, toda aquela reforma, ela morreu. Sabe quando? Quando o sacerdote morreu. O rei Joás não deu continuidade. Ela foi embora com ele. E aquele sacerdote, por misericórdia de Deus, aquele homem ainda viveu 130 anos. Como aquele homem ajudou? Como foi importante? Mas a santidade chegou ao fim. E a igreja viveu a síndrome da nação de Israel. A nação viveu aqui. Deus dava uma ordem, tinha um rompimento, vinha um castigo. É uma sequência, uma ordem, uma advertência, uma quebra da advertência e o castigo. Isso começou lá no Éden, com Adão. No dia que comer, certamente morrerá. Comeu, morreu. Veio o castigo, afastado da árvore da vida. Então, queridos irmãos, eu não sei que Deus falou no seu coração, mas creio que falou. Tire proveito dessas palavras, texto, para a sua vida, para a nossa vida, para a sua edificação. E o que vai valer para nós, irmãos, é permanecer firme. Porque as tentações vêm, as propostas virão para nos tentar. E será revelado quem é firme e quem não é. Quem tem fé e quem não tem. Quem está seguindo a Deus e quem não está. E qual o propósito de cada um. Por isso que vem as provações. Para revelar o que tem aqui dentro. Ou aqui, Para revelar o que tem aqui dentro. Vem as provações. E virão. Mas vamos ficar firmes, amados irmãos. Vamos ficar firmes no Senhor, para que em breve seremos com certeza arrebatados. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pedir ao irmão Marival e agradecer pelo convite que o irmão fez e aos irmãos. Após a oração, estamos sentados.
Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por este momento em que nos reunimos aqui, ó Deus, com os teus céus, para assim, ó Deus, buscar a tua face, para cantar louvores ao teu nome, ó Deus, porque digno é o Senhor. Pai amado, muito obrigado por tua palavra, que nos serve, ó Deus, de consolo, assim também, ó Deus, como de exortação. Obrigado. Nos ajude, Pai amado, a examinarmos a cada dia, para ver, ó Deus, em quem de fato temos crido, em que direção, ó Deus, devemos seguir. E te suplicamos, Pai amado, que o teu Santo Espírito conduza as nossas vidas, para que, ó Pai amado, em momento de escolha, possamos assim, ó Deus, com bastante clareza, seguir as Escrituras Sagradas e a voz do teu Espírito. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Antônio Servo. Continue, ó Deus, dando a ele sabedoria na tua palavra. Continue, ó Deus, incentivando ele ao estudo da tua palavra, para que ele possa, assim, ó Deus, continuar a ser bênção em nosso meio. Na sua vida, ó Deus, onde ele tem proclamado a tua palavra, ele possa recolher ali, ó Deus, frutos dignos de arrependimento. Mas perdoe nossas falhas, os pecados, conduz em paz para os nossos lares. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.